Vamos lá, eu acho que a premissa é uma empresa que depende de tráfego pago para conseguir crescer, ela está fadada ao fracasso. E no episódio do SoloCast oficial de hoje eu bato um baita papo sobre mentalidade, disciplina, consistência, alta performance e empreendedorismo com Rafael Belmonte. Empreendedor serial, investidor, Forbes Under 30, só que mais do que um currículo bonito, negócios consolidados, um ecossistema gigantesco, ele vive na prática uma rotina de alta performance, consistência e disciplina. É como você se prepara psicologicamente para quando as coisas dão errado e como você passa a lidar melhor com as frustrações que você vai encontrando ao longo do caminho. O Rafael já concluiu inúmeras provas de 70.3 do circuito Ironman, incluindo aí 2 Ironmans Fulls, e nesse episódio a gente mergulha justamente nisso, o paralelo brutal entre fazer um Ironman e fazer gestão de negócios. Porque empreender é muito menos sobre motivação e muito mais sobre disciplina e fazer o que precisa ser feito quando ninguém está vendo. O maior check da vida é o porquê que você tá fazendo isso, cara. Porque por que você tá fazendo isso pra sua vida? Porque se você quer postar no Instagram, não é um bom motivo, cara. Não é. Nossa, na prova você vai lembrar muito disso. Mergulhamos em temas que explicam como a mentalidade de resistência do Ironman se aplica em construção de empresas, como suportar ciclos longos, pressão e dor sem perder a consistência, como criar um ecossistema de negócios, como transformar conteúdo em estratégia real de crescimento para o seu negócio e como aumentar a sua performance, a performance da sua empresa através do seu exemplo. Um episódio que fala sobre disciplina, visão de longo prazo, execução e construção de legado. Então, se você quer construir algo realmente grande, esse episódio é para você. Rafa, cara, o Ironman, ele não perdoa improviso. E os negócios também não perdoam, né, cara? Tem toda uma estratégia ali por trás, o dia a dia, a rotina, a disciplina. Cara, o que o esporte te ensinou que você leva todos os dias aí pra empresa? Boa pergunta. Consigo fazer vários paralelos aqui entre o mundo de esporte de alta performance, de alto rendimento, com o mundo dos negócios, né? Acho que a primeira, cara, é você saber lidar com frustração. Você se depara a todo momento no mundo dos esportes, né? Principalmente os de longa duração, tipo um Ironman, uma prova de 12 horas, com coisas que dão errado no meio do caminho, né? Então, é como você se prepara psicologicamente para quando as coisas dão errado e como você passa a lidar melhor com as frustrações que você vai encontrando ao longo do caminho. Uma jornada empreendedora, obviamente, ela é lotada, é uma coleção de frustrações também. Então, quando eu estou num treino, quando eu estou numa prova de Ironman, eu lembro muito de tudo que eu passei na minha trajetória, na minha jornada como empreendedor e vice-versa. Então, no final do dia, a gente acaba forjando um pouco esse controle de emoção, né? Como que a gente lida com as frustrações que acontecem, quanto que essas frustrações, quando elas aparecem, elas realmente nos abalam ao ponto de gerar uma ação em cima daquilo ou uma paralisia, né? Para muita gente, uma frustração é uma paralisia. Eu acho que para o atleta que sabe pegar o melhor do esporte e o que o melhor o esporte ensina, quando ele vai para o mundo dos negócios, ele passa a lidar com frustrações de uma maneira diferente. Não de um jeito que paralisa, e sim com um jeito que gera outras decisões, outras ações a partir disso. Eu olho muito dessa maneira. Assim. Boa, tem um cara que eu tô acompanhando bastante, não é do Endurance, é do Jiu-Jitsu, até por conta do Tavis ali, mais o Gurgel, cara. E ele fala bastante que a gente tem que, intencionalmente, durante nossa rotina, a gente se colocar em situações de desconforto. Porque depois, no dia da prova ou no dia do campeonato, aí fica mais fácil, né? A gente lidar com essas frustrações, né? Porque no final do dia, cara, a gente não controla o dia da prova, né? Pode chover lá em Floripa, que sempre chove, né? Sim. Pode acontecer vários... Muito frio, muito vento. Vários perrengues aí, mas cara, acho que o treino, né? Tipo, a gente, assim, cara, hoje eu vou fazer um treino bem feito, a gente se empenhar no processo, isso facilita muito, porque lá na frente a gente não se frustra. E se a gente se frustrar, a gente olhar pra trás e falar assim, cara, e aí que tá, né?
O que eu fiz de errado? Porque minimamente são detalhes, né? Às vezes é uma alimentação que você errou, alguma coisa que você fez no dia da prova, e isso também nos negócios, né? Cara, eu não bati a meta, mas qual dado que eu não olhei porque eu não bati a meta do meu negócio, né? Alguma coisa no processo eu errei. E a rotina ela é muito importante, né? No final do dia. E até para contextualizar, como que o esporte entrou na tua vida? Cara, foi uma oportunidade, foi uma necessidade, foi na pandemia? Como que aconteceu essa transição aí? Eu tenho uma gratidão muito grande aos meus pais por terem me proporcionado entrar no mundo do esporte muito cedo, né? Eu comecei a nadar, fazer natação com 13 anos de idade. E isso me fez me encontrar na piscina durante muitos anos. Fiquei muitos anos nadando, fiquei mais de 10 anos nadando, e a natação é um negócio muito legal, é uma modalidade muito legal porque ela tem várias modalidades dentro dela, né? Tem o nado crawl, o nado borboleta, o misto, enfim. Então, toda hora tem competição. E toda hora tem uma possibilidade de pódio para alguma coisa que você ganhe. E aí, conforme você vai participando de competições, e eu já muito criança, eu fui me entendendo como indivíduo naquilo, né? Fui tendo todos os aprendizados dessa jornada e que me forjaram bastante como homem, assim, sabe? Com os aprendizados que eu tirei dentro da piscina, mesmo muito novo. Então, participei de muito campeonato, me peguei muitas vezes não atingindo o resultado que eu queria, e aí do meu processo interno de entender o que eu fiz justamente de errado para que aquele resultado que eu tanto queria que acontecesse não tivesse acontecido. Então, enfim, o esporte de maneira geral, ele entrou muito cedo na minha vida através da natação. Sempre participou dos campeonatos ali? Cara, campeonato de escola, interclasses, interescolas do bairro. Cheguei a ser federado de natação. Participei de maratonas aquáticas. Enfim, fiz muita travessia. Fiz muitas provas de travessia. Fiz Fuga das Ilhas, Rei e Rainha do Mar, 14 bis, Travessia de São Vicente... enfim, algumas vezes isso. E eu sempre mandei muito bem na natação. Natação sempre foi minha modalidade forte. E aí eu comecei a correr com, sei lá, uns 15 anos por aí. Comecei a fazer provas de 10 quilômetros, 15 quilômetros, meia maratona. Nunca fiz uma maratona que não seja uma maratona de Ironman. Porque quando eu bati a meta de 10 meias maratonas realizadas, eu coloquei na cabeça fazer um Ironman 70.3. Então, primeiro ponto, eu tive muito cuidado com a jornada, né? Em seguir realmente um planejamento, por mais que eu não tinha uma assessoria naquele momento, mas o que eu vejo muito é a galera se entregar no esporte e querer fazer tudo, fazer um Ironman full em 6 meses, 1 ano, cara. A minha trajetória dentro do esporte foi ficando bom em uma coisa, depois ficando bom em outra, depois colocando uma outra, ao longo desde os meus 10 anos de idade. Né? Então, é todo um caminho feito. E isso foi me amadurecendo como pessoa, como profissional, me ajudou muito. E aí eu entrei no mundo do Ironman em 2022. 21 para 22. Convite de jogar amigo, ambiente? Cara, há mais de 10 anos eu tinha colocado como meta para mim o checklist da vida, assim, sabe? Quando você fala assim, quero subir o Basecamp do Everest, quero fazer uma prova de Ironman full. Eu coloquei como meta para mim fazer um Ironman full em 2021. E aí eu comecei a treinar e já fiz a minha primeira prova em 2022. Aí começou. Aí o mosquitinho picou, fiz meu primeiro 70.3 em Floripa. E aí foi... De lá pra cá foram 11 provas de Ironman, entre Ironmans Full e Ironman 70.3. O legal que sempre fez parte, né, cara, do seu estilo de vida. Sim. Então isso, de certa forma, também, o ambiente ajuda muito, né? Sim. Então, como você veio desse ambiente desde pequeno, sempre normalizou isso. Então a gente normaliza a bolha que a gente tá, né? Seja ela boa ou
ou ruim. E isso acaba, consequentemente, aí moldando nossos resultados. Até pra galera entender, tipo, pô, a gente tem algumas pessoas que acompanham a nossa audiência, que treinam e tudo mais, mas para muitas pessoas o Ironman, cara, igual eu mesmo, quando eu conheci o Iron, caí ali por conta de um podcast, comecei por conta do Caio Carneiro, sim. e ele falando assim dos benefícios que o esporte de endurance fez na vida dele, em questão como mentalidade, homem, enfim, dentro do lar dele. Eu assim, cara, o que é isso daí? E eu assisti, às vezes, a prova olímpicas ali, tipo, no Esporte Espetacular. E pra mim era um oceano azul, né? Daí eu comecei a assistir os canais aqui do YouTube aqui de São Paulo e fui entrando dentro da rotina. Só que, cara, é muito distante. Sim. Na época tinha, sei lá, 4 anos atrás. Assim, cara, como que eu vou comprar uma bike? Como que eu vou adaptar isso na minha rotina? Então eu me desafiei e fiz uma maratona na época, mas eu não sabia. A gente vai se aprofundando, vai entrando na boa e vai entendendo, né? O que é um Ironman pra galera entender? Qual que é a distância? Tipo, como que funciona na prática? Perfeito. O Ironman é uma distância. São 3 modalidades: natação, bike, corrida. Na natação a gente tem 3.800 metros. Quase todas as provas no mundo são no mar, poucas são em lago. Aí você sai do mar, você tem a famosa primeira transição, né, T1, que daí você vai para um espaço no qual você pega a sua bicicleta e aí o percurso são de 180 quilômetros de pedal e aí você chega de volta numa T2, que é uma transição 2, no qual você deixa a sua bicicleta, você coloca o tênis, numeração de peito e você sai para uma maratona. Então são 42 quilômetros, 42,2, né, quilômetros de corrida. E aí você conclui essa prova, você tem até 17 horas para concluir essa prova. Uhum. A média no Brasil, se eu não me engano, são 13 horas e pouco. E o recorde da prova, por incrível que pareça, se eu não me engano, são 7 horas e meia aqui no Brasil. Então a galera super boa, assim, os profissionais fizeram... Teve o último profissional que, por incrível que pareça, ele não ganhou, que é o Manuel Messias, ele fez uma maratona, que é a última modalidade, para um pace de 3,29. É surreal, né? Fala assim, cara, é difícil de correr isso, pensar só na maratona, imagina depois de você pedalar 180 quilômetros. E pra quem não pedala, assim, cara, você vai pedalar 6, 7 horas ali, né? Tipo, pra mais, isso, dependendo do pedal ali. Se for a 30 km por hora, você vai fazer cravado em 6. Então. E os perrengues que você passa, né? Não é só você pedalar. Dia da prova, a galera fala bastante, né? Que foi feito para acontecer coisa errada, né? Então, tipo, acontece bastante imprevisto. Cara, e diante da tua rotina, né? Tipo, e até falando nos empresários aí de maneira geral, o que você viu, cara, de melhoria em questão, tipo, rotina, questão Rafa? Porque eu falo bastante, tem uma frase que eu gosto muito, cara, que a gente não faz nada com a medalha que a gente ganha, né? Sim, óbvio que tem a lembrança, a gente coloca na parede, é pura legal. vaidade. Mas depois acaba sendo ego, né? Você vai lá e tal, você quer bater seu tempo, enfim. Mas falando de rotina, cara, o que você acha que um Ironman, e por que tanta gente, né, hoje, o esporte tá hypado e que continua hypado, né? Muitas pessoas estão melhorando ali a qualidade de vida delas e, consequentemente, isso reflete no negócio, no dia a dia. Então, o que você vê de melhoria na tua rotina e o porquê que você acha que cada vez mais CEOs, cada vez mais a pessoa, por exemplo, cara, a gente está aqui na bolha do mercado financeiro, cada vez mais a pessoa que é executiva, que a pessoa tem uma rotina de alta performance, que o trabalho exige muito dela também. Sim. Mas por que ela está migrando disso? E para um esporte que, teoricamente, também consome boa parte do tempo dela, né? Sim. O que você acha aí que tem essa linha tênue que a galera está fazendo essa migração? Perfeito. Eu vou dizer por mim, né? O que eu percebi em mim e eu posso falar o que possivelmente pode estar acontecendo com as outras pessoas. O que aconteceu comigo foi uma mudança de energia, de vibração, assim, porque... uma coisa era o Rafael que chegava para tocar o dia a dia do negócio dele, começava a trabalhar às 9 horas da manhã, mas tendo acordado, sei lá, 7, 7h30, não tendo feito algum treino que, enfim, deu aquela motivada, tomou um café da manhã rápido e já entrou na função. Eu chego com um nível de energia. O Rafael que acorda às 4h40, 5h15, 5h20, ele já tá treinando. Ele vai até às 8h15, 8h20. Ele chega, toma um café da manhã, um banho gelado e começa a trabalhar às 9h. É outro Rafael. São duas pessoas que elas não se conversam.
Porque essa tem um nível vibratório totalmente diferente dessa. Então, o nível de energia que eu chego para tocar o bumbo na companhia é um nível de energia que as pessoas elas conseguem captar. Fala assim, cara, é essa energia que eu propago para a companhia. E é essa energia que as pessoas absorvem. Do mesmo jeito que elas absorvem o outro Rafael também. O que começou a acontecer é que a empresa, eu acredito muito nisso, ela começou a ser regida com uma vibração diferente, assim, uma vibração da saúde, uma vibração do fazer acontecer, uma vibração do vamos elevar aqui a frequência geral. Puta, você que tá no home office aí, tá com esse cabelo todo desarrumado, que nem acordou direito, já tá no call das 9, puta, vamos mudar essa rotina aí, porque, enfim, não obrigando nada a ninguém. Eu acredito muito na liderança pautada no exemplo, né? A grande mensagem não verbalizada que você passa é o exemplo que você acaba propagando. Então, as pessoas elas começaram a ter rotinas diferentes, porque eu estava com essa rotina diferente. E aí, muitas coisas acontecem quando pessoas acabam se dirigindo para um outro nível de rotina, um novo nível de hábitos muito mais saudáveis, muito mais engajadas, e aí os resultados acabam aflorando, né? Os meus negócios cresceram muito depois que eu comecei com esse estilo, né? As empresas multiplicaram algumas vezes. Dá para falar que foi oportunidade de mercado, coisas externas que aconteceram? Poxa, dá para terceirizar isso para muita coisa. E não estaria errado falar isso. Mas eu acredito que o que mais se alterou foi eu mesmo, dentro de mim. E na figura que eu ocupo dentro da companhia, que é uma figura de liderança, quanto mais eu mudo a minha frequência energética e a minha vibração para o resto da empresa como um todo, eu acho que mais as pessoas absorvem essa energia boa, diferente, e é uma energia de resultado, de fazer acontecer. Então, as pessoas começaram a acabar mudando também seus comportamentos dentro das 4 paredes da empresa. E os resultados acabaram aparecendo. Então, eu diria que tentar resumir tudo isso, quando a gente muda internamente, o externo acaba mudando por consequência. Boa. Os negócios prosperaram porque eu estava prosperando dentro da minha perspectiva de saúde, de hábitos bons, de estilo de vida e por aí vai. A gente se torna mais eficiente no final do dia, né? E eu vejo que hoje você, não sei se sempre foi assim, mas você tá postando conteúdo legal ali no Insta, tá movimentando suas redes sociais. E hoje tem muita questão do Founder Lead Growth, né? Que tá, tipo, do Founder ser o rosto do negócio. A gente vê cada vez mais esse movimento. Também vejo teu posicionamento ali no YouTube. E tá muito legal essa construção de narrativa, porque no final do dia as pessoas se conectam com pessoas. Sim. Então hoje boa parte dos negócios que eu faço, cara, é impressionante. Eu me mudei para São Paulo fazer 2 meses, entrei numa assessoria aqui e fechei 4 negócios com a galera da assessoria. E sem falar nada do meu business, mas eu compartilho também um pouco do meu business ali no meu Insta e tudo mais. Então eu sou intencional, né, em tudo que eu faço. Mas foi uma coisa que você sempre fez? Quando foi que você teve essa virada de chave? E você acredita que é muito por conta disso? As pessoas estão se conectando com sua jornada, sua disciplina, o que você está construindo? Você acha que todo esse storytelling aí acaba facilitando? E até, tipo, vejo que você faz bastante palestra, né? Então, sim, até pro CEO aí entender um pouco da importância dele documentar esse processo também, essa mudança da vida dele. Se você acha que é essencial. Você tocou num ponto super importante, assim. Vamos lá. Eu acho que a premissa é que é uma empresa que é liderada por um empresário que depende de tráfego pago para conseguir crescer, ela está fadada ao fracasso, né? Porque o tráfego pago está cada vez mais o quê? Caro. Então, é na escassez que surge a criatividade. Vários cases no passado nos mostraram que construir audiências e construir comunidades é uma grande alternativa a, por exemplo, um tráfego pago para a geração de demanda. Então, existem inúmeras estratégias de você construir sua própria audiência. E o que é uma audiência? É uma comunidade, pessoas com objetivo em comum, né? Então, quem te segue o Guilherme justamente por conta
dos artefatos, das palavras de ordem, dos temas, das taglines que o Guilherme representa. É por isso que as pessoas te seguem, porque elas se identificam com você em alguma seara da sua vida. E você tem sua comunidade. Exato. Forte ou fraca, é uma comunidade construída. Então, qualquer coisa que você vir a fazer, produto ou serviço a entregar, essa comunidade ela vai ficar sabendo daquilo. E aí ela pode se interessar ou não. Quando a gente fala do Founder-Led Growth, a gente está falando justamente sobre a apropriação dessa construção de comunidades e audiências como uma ferramenta de geração de demanda para os seus negócios. Então, é uma grande alternativa aos outros canais de aquisição que você tem, é um próprio tráfego pago que está cada vez mais caro. E eu acho que é uma excelente ferramenta, porque ela é quase como proprietária. Por que eu falo que é quase como proprietária? Porque muitas vezes audiências estão sendo construídas dentro de redes sociais. Uhum. E a gente não tem controle sobre as regras das redes sociais. Se ela começa a tirar alcance seu por N fatores, você não tem controle a isso. Então é quase proprietária, mas é uma excelente alternativa para outras fontes de geração de demanda. Eu acredito demais no Founder-Led Growth. Não entrei no mundo do triatlon por conta disso. Entrei realmente para mudar o interno, a mim mesmo, e por isso mudar os meus negócios. Mas encontrei pessoas que começaram a se identificar muito com esse novo estilo de vida do Rafael, com essa questão dos hábitos, da vida saudável. E aí eu fui construindo minha comunidade do mesmo jeito que você tem a sua. Então, quando eu hoje compartilho coisas da minha empresa, essa comunidade construída, ela vem querer saber mais, querer contratar, porque uma coisa tem muito a ver com a outra, né? Então, tem vários cases hoje em dia, a galera do G4 faz muito bem isso, o Adib aí da CIMED faz muito bem isso, se apropria da estratégia do Founder-Led Growth, pautado no dia a dia, pautado no estilo de vida, pautado nas crenças, nos valores, para construir suas respectivas comunidades e, obviamente, se beneficiar com isso. Pô, e é legal do caramba a gente compartilhar, por exemplo, a rotina do triatlon com os negócios, porque, cara, é complicado demais ser atleta amador, né? Tipo, pô, às vezes você tá, tipo, no evento ali, a gente participa muito e é importante participar disso, e às vezes, pô, você chega em casa tarde, aí você tem treino no outro dia, aí você tem que ajustar, porque às vezes não é saudável você dormir tão pouco, enfim, mas você vai adaptando, porque você tem que ter uma consistência aí, você sabe dos compromissos que você fez, né? Mas é muito bacana e você tem que desenvolver, pô, uma puta consistência, e isso também desenvolve uma mentalidade tão grande em você. E pra, tipo, depois a gente voltar pro tri, mas indo pra essa parte do business, dos negócios, você começou a empreender por necessidade, foi por oportunidade, como que surgiu o seu primeiro negócio, como que tá hoje o teu ecossistema, até pro pessoal entender quem que é o Rafael, à frente de qual business que ele está, e aí depois a gente vai destrinchando nisso aí. Bora. Eu entrei na Fundação Getúlio Vargas em 2008 para fazer administração de empresas, porque naquele momento foi a faculdade que, dentro das minhas pesquisas, era a que mais formava empreendedores. Então, eu sempre sonhei em ter minha própria empresa. Já era meu objetivo de vida. E eu, doido, né? Porque eu nunca tive nenhuma referência na minha família de empreendedor. Todo mundo foi executivo de empresa em algum nível. Mas meus pais são advogados, enfim, ou seja, profissionais liberais. Mas assim, ninguém tinha construído os seus próprios negócios. Uhum. Mas eu me peguei realmente me identificando com alguns empreendedores de sucesso, falando assim, nossa, que legal essa trajetória, quero. Fui fazer GV. E a GV, ela instiga muito você a construir planos de negócio, empreender e tal. Tinha quantos anos aí? Eu tinha 18 anos. 18, pô. Eu entrei na faculdade com 17. E aí, são várias matérias que instigam você a empreender, foram várias ideias que foram surgindo lá. Algumas eu realmente empreendi na faculdade, alguns negócios quebraram, outras chegaram a ser materializadas e a gente vendeu, eu e meus cofundadores da época. A NetShowme, ela nasceu do meu plano de um plano de negócios do meu TCC, que é a minha empresa que eu tenho até hoje. São 12 anos de companhia. Ela nasceu do meu TCC. Só que naquele momento a GV ela não possibilitava com que você estagiasse na sua própria empresa. Não existia essa possibilidade. Hoje já existe.
Na época, não. E eu fui trabalhar no mercado financeiro. Eu trabalhei em fundo de private equity. Foi no fundo de private equity que eu fiquei 2 anos e meio, que eu realmente entendi como uma grande oportunidade de eu pegar não só a grana que eu tinha acumulado, porque o mercado financeiro paga muito bem, mas também tudo que eu aprendi empreendendo com o dinheiro dos outros, né? Porque eu entrei num fundo de private equity justamente com a estratégia de ser alocado para alguma das investidas do fundo para poder empreender com o dinheiro dos outros. E aí eu cheguei na conclusão, eu e o Daniel Arcoverde, que é meu cofundador na NetHome, que também trabalhava no mesmo fundo de investimento, para a gente executar o plano da NetHome juntos. Então, desde 2013 para 2014, a gente está juntos nessa empreitada. A companhia, enfim, multiplicou algumas vezes de tamanho, obviamente, nessa jornada. Pivotou o modelo de negócio dela muitas vezes, mas sempre com resiliência, sempre com muita coragem, com saber lidar com frustrações, para que a gente teve ao longo desses 12 anos de companhia, para estar onde a gente está hoje, transformando indústrias. Hoje a gente está muito focado em live commerce. A gente tem feito grandes transformações na realidade de indústrias e distribuidoras, porque do mesmo jeito que existe o TikTok Shop lá, que você entra para comprar, sei lá, uma camiseta, um boné numa live, a gente está fazendo com a nossa tecnologia proprietária com que a indústria e o distribuidor venda através de live commerce para o ponto de venda. Então a gente está transformando a maneira como a indústria distribuidora constrói seu canal de comunicação com PDV. E ano passado foram 150 milhões de reais vendidos através da nossa tecnologia de live commerce. Cara, é um número hiper significativo assim para algo que não existe no Brasil, que a gente está fazendo. E a gente sempre teve vídeo como um motor de geração de resultado para as empresas. Desde lá do day one da companhia, sempre vídeo e transmissão ao vivo foi algo entendido como um ótimo e incrível jeito de se comunicar com a audiência, para gerar engajamento, escassez, enfim. Hoje é aplicado para dentro do mundo de indústrias e distribuidoras através de live commerce. Está dando muito certo. A empresa está multiplicando algumas vezes o seu crescimento. E nesse meio tempo, eu fui construindo também outros negócios, né? Eu sou fundador do GV Angels, que hoje é um dos maiores grupos de investimento anjo do Brasil. A gente tem, obviamente... Você tem outros sócios aí? Quem fundou o GV Angels fui eu e o Mike Einstein, que é fundador da ACE, antiga Aceleratec, né? Um dos maiores aceleradoras do país, da América Latina, inclusive. E é um cara incrível, que eu aprendo demais com ele. Estamos nessa jornada aí, 8 para 9 anos já. GV Angels tem 327 investidores. Investiu mais de 70 milhões de reais em 60 empresas. Então a gente se orgulha muito dessa trajetória também de GV Angels. Outros negócios foram... Eu investi em vários negócios, investi em fundos de venture capital, quase como tentar materializar o que a gente vê muito no Vale do Silício, né? Por que o Vale é o Vale? Porque o ecossistema ele se retroalimenta, né? Então empreendedores acabam tendo seus sucessos e eles retroalimentam o sistema porque eles jogam capital para apoiar outras iniciativas. Eu acredito muito nisso. No Brasil está sendo formado esse ecossistema ainda. Então, investir em outros negócios, investir em alguns fundos de venture capital. Sou investidor, obviamente, do próprio GV Angels. E fundei clubes de negócio, clubes de empresários. Um mais recente chama OM, que é um clube de... Uma comunidade só para homens empresários, que a gente se reúne bimestralmente com jantares, experiências para compartilhar a cozinha, assim, sabe? Todo mundo falar muito o que não falaria numa matéria de revista. Pô, que da hora. Cara, e você fez GV, e, pô, uma baita instituição, mas o que você aprendeu empreendendo que, cara, na graduação, tipo, fica para trás? Qual que foi um perrengue, uma lição aí que você só aprendeu estando ali no campo de guerra, cara? Cara, até respirei fundo, porque assim, muita coisa, né? Eu diria que a maioria das coisas que eu aprendi, por mais que seja uma excelente, excepcional
instituição de ensino, no dia a dia, cara, a vida, ela vai te gerar infinitos mais aprendizados. E principalmente essa vida empreendedora. Cara, eu tive muitos aprendizados que nenhuma sala de aula que não precisaria ser a GV. Harvard, Kellogg, Stanford jamais ensinaria, né? Eu tive falecimento de sócio. Você tocar o bumbo e o CTO da empresa, que é o detentor de todo o código, construiu todas as linhas, todo o sistema estava na cabeça dele. Cara, descobriu um câncer em maio, em outubro ele faleceu. Então, saber lidar com a ausência dele, saber lidar com aquela frustração, saber lidar com o desafio que né? Tocar o bumbo sem aquela figura. Às vezes a pessoa é complementar a você, então, tipo, às vezes é algo que você tem que trazer a pessoa de fora depois pra tapar o buraco. E sociedade é um casamento, né? Então, é o nível de confiança que você tem que ter em alguém e tal. Então, falecimento de sócio, pessoas chaves que estão na sua operação, que você, enfim, acabou de contratar, e aí você colocou uma grande tese na vinda daquela pessoa, e, cara, não dá 2, 3 semanas a pessoa sai. Cria aquela frustração gigante. Veículos e fundos de investimento que assinam um contrato de investimento com você de alguns milhões de reais, algumas dezenas de milhões de reais, e mesmo com o contrato assinado não cumprem o contrato. E aí uma rescisão contratual tem que ser feita, e um processo instaurado. A gente fosse pegar, cara, um extremo aí, uma coisa que, pô, doeu pra caramba no curto prazo, mas foi essencial pra você serem a companhia que você é hoje. O maior perrengue aí que vocês passaram. Cara, são vários perrengues. Eu acho que esse a do gente é moldado falecimento por do perrengue. Nicolas, acho que me forjou muito como um empreendedor. A gente cresceu muito na pandemia, muito. A gente saiu de quase 30 pessoas para mais de 100 pessoas na empresa em 10 meses. E como várias empresas no mundo inteiro, elas, do mesmo jeito que elas tiveram um boom na pandemia, principalmente empresas de tecnologia, empresas digitais, elas tiveram um arrefecimento nos anos seguintes, né? Esfriou um pouco o mercado, os hábitos de consumo mudaram e aquele tamanho de empresa não se justificava mais. Eu aprendi demais nos 2 layoffs que a Netshow fez. Pô, vocês cresceram bastante aí, por exemplo, na pandemia. Foram para 100 pessoas aí, então uma operação gigante, cara. Antes de eu fazer a pergunta, até para entender, você sempre se viu como líder ou foi algo que você teve que ir desenvolvendo durante o tempo, né? E o que, cara, é uma boa liderança para você hoje? Como que você se porta como líder? O que você olha, assim, cara, qual que é a rotina que eu tenho que ter? O que minimamente eu tenho que mostrar? Óbvio que o exemplo conta muito, mas, assim, cara, como que eu faço essa gestão? Porque é difícil, né? Chegando um momento ali que, óbvio, é tanta gente que às vezes você não sabe o nome de todo mundo, ainda mais offline, né? Enfim, Sim. Então como que você lida com isso daí? Começando pela primeira parte da pergunta, eu não acho que liderança é um dom, e sim uma escolha de você passar a ser um bom exemplo para as pessoas ao seu lado. Você vai estar liderando. Tem os diferentes níveis de liderança, né? Tem o nível 0, que é a pessoa que não consegue nem liderar ela mesma, né? Tem o nível 1, que você lidera mais uma pessoa. Aí tem a liderança 2, nível 2, que é você lidera um grupo de pessoas. E aí vai até a liderança suprema, que é você liderar sem estado físico, sem estado presente, né? Então, por exemplo, Jesus Cristo é um nível de liderança que não vou entrar no mérito de estar presente ou não. Eu sinto, obviamente, Jesus no meu dia a dia, mas ele não está vendo necessariamente ele presencialmente, fisicamente aqui, mas a liderança dele se perpetua ao longo de todos esses anos. Então, na minha visão, é uma escolha. Qual nível de liderança você quer estar? No mínimo, você deveria estar no nível 1, que é liderar você mesmo, né?
Então, eu acho que ela começa pelo exemplo, né, cara? Sim. Tipo, minimamente exemplo e resultado. Então as pessoas Sim. querem estar com você por conta do exemplo e por conta do resultado que você tem, né? Então Sim. você começa... Isso só consegue ter virando você mesmo. Você tendo controle ali das suas tomadas de decisões. Por isso que a parte de inteligência emocional é muito importante, né? No nosso dia a dia, na nossa rotina. E o esporte ajuda bastante nisso aí, inclusive. Sim. Só que se tornar um bom gestor já é algo totalmente diferente. Eu tô passando por isso agora, né? Então, tipo, cara, eu sempre fui exemplo de resultado dentro do escritório, sempre fui um bom líder pelo exemplo, mas você ser um bom gestor, você saber olhar para dados, você saber instigar, motivar teu time para que chegue naquele resultado, mexer o ponteiro, aí é totalmente diferente, né? E você tocou num ponto, Gui, super importante, que até na sua pergunta é um pouco da mistura entre o que é líder e o que é gestor. Eu tenho uma visão bastante clara sobre a diferença entre esses dois papéis, né? Para mim, liderança é uma liderança de pessoas. Para mim, a questão de gestor é gestor de processos. Então, você tem que saber muito como está o seu equilíbrio entre esses dois papéis. Como você está na sua figura de líder de pessoas e como que você está nessa balança do seu equilíbrio como gestor de processos. Porque se a gente confunde muito esses conceitos, a gente acaba desequilibrando a maneira como a gente lida com as pessoas e mantém os processos rodando e a fluidez da operação da companhia, né? Eu vejo incríveis pessoas ocupando papéis de liderança de pessoas, mas péssimos gestores de processos de operação. É o que é o famoso líder democrático, né? É a pessoa que é super querida, super espelhada, que muitas pessoas absorvem o que ela tenta traduzir no dia a dia, só que quando você vai ver a casa, a cozinha, tem prato quebrado, o prato não está chegando na mesa do cliente, não tem nem comida muitas vezes sendo feita, né? O fogão nem está aceso, né? Então a operação ela está toda desmontada. Tem também aquele gestor de processos incrivelmente bom, só que péssimo líder de pessoas. Então ele tem tudo lindo, maravilhoso, todos os processos azeitados, só que ninguém compra aquela ideia, ninguém compra aquele sonho daquela pessoa, ninguém acaba se identificando com aquele exemplo de ser, né, de profissional. E aí não adianta você ter a cozinha toda linda, maravilhosa, com tudo refinado, se ninguém tá lá no dia a dia querendo trabalhar naquela cozinha para fazer aquela cozinha operar e o prato chegar na mesa, né? Então, na minha visão, o papel bom é o papel equilibrado entre liderança de pessoas e gestor de processos. Eu tento fazer isso todo no meu dia a dia. Sobre liderança de pessoas em si, eu acredito muito, como a gente falou, no exemplo. Eu acredito muito no compartilhamento de valores, na liderança pautada na cultura da companhia, fazer mais do que as pessoas comprem a cultura do que propriamente o que elas fazem. Porque o que elas fazem vai mudar infinitas vezes. O dia a dia dela, a ação dela. Mas assim, o que ela respira e pelo que ela trabalha tem que falar muito mais alto. E eu acho que a liderança é quem ilumina esse caminho, sabe? De virar e falar mais do que qualquer coisa, cara. A pessoa que está com a lanterna falando assim, eu quero que vocês vejam o que eu estou vendo. E o que eu estou vendo é isso. Vocês não são obrigados a vir comigo nesse caminho. Mas eu estou iluminando e falando que é para cá. E é com esta clareza que eu estou enxergando a saída. Quem tiver comprado na mesma visão, vem junto. E as pessoas vão. Algumas. Nem todas são obrigadas a ir. Como investidor hoje, cara, o que você olha na hora de escolher uma empresa, né? Tipo, o que minimamente aí uma empresa tem que apresentar para que se torne uma empresa interessante? São as pessoas, são os processos? Total. E o que você vê de erro comum? Cara, você acha que o cara erra mais quando ele tá nesse processo A de gerar resultado, saindo no ponto A pro B, ou do B pro C, né? Quando ele já tem um resultado legal, só que daí, cara, ele tem que organizar a casa, né? Então ele cresceu muito, a bandeira do Brasil inverso, né? Progresso e ordem. Mas onde você acha que o que quebra mais o empresário hoje? É o estágio A ou o B? É difícil sair do A, né? Mas o B também é muito complicado. O cara fica no platô ali, né? Sim. O que eu mais vejo nas empresas para analisar investir ou não, o que eu faço esse exercício nos meus negócios. Cara, pessoas acima de tudo. Principalmente quando
são estágios de desenvolvimento mais embrionários, pessoas cada vez são... Pessoas em todos os estágios de desenvolvimento é o recurso mais importante, sem dúvida. Só que quanto mais embrionário o estágio de desenvolvimento de uma empresa, mais relevante é este recurso. Então, você ter a clareza de que aqueles empreendedores são as pessoas chaves para tocar aquele negócio. De que elas têm experiência naquilo, elas são boas recrutadoras de talentos, elas têm a capacidade de trazer outras pessoas boas para compartilhar do sonho delas, elas vão ser boas montadoras de times, elas são visionárias, então pessoas. Tá? Aí vejo bastante tamanho de mercado, vejo o nível de inovação e diferenciação, enfim, stickiness, que é a aderência no mercado. Realmente esse negócio vai se perpetuar ou ele é só um hypezinho? Né? Então vejo muito esses elementos. Falando no dia a dia, assim, cara, eu me preocupo muito com a operação estar fluida e organizada. Porque eu vi minha empresa quase desmontar por conta de crescimento acelerado. Né? A pandemia, imagina, a gente já vinha há 7 anos fazendo transmissões ao vivo. Seja para o universo da música, que é onde a gente começou, seja para o universo corporativo. Quando veio 2020 e transmissão ao vivo passou a ser quase a única ferramenta de comunicação com o engajamento da empresa com os colaboradores, a gente quintuplicou de tamanho. A gente quintuplicou de tamanho em pouquíssimos dias. E aí... apagar incêndio do jeito que dá. Exato. Estava falando ontem com o time lá. A gente estava lembrando das gestões de crise que a gente tinha, que também forjaram muito quem somos. Cara, teve um monte de clientes satisfeitos, porque não tinha processo construído para atender 5 vezes mais cliente em poucos dias. A gente chegou a ter... Por exemplo, eu levei 7 anos para vender por mês o primeiro 1 milhão. Nós levamos, né? 18 dias para sair do primeiro 1 milhão e para o segundo 1 milhão no mesmo mês. Caraca. Então... Não, é caos, né? Você não tá esperando essa receita, não tá esperando foi essa isso demanda. Que aconteceu. Em 18 dias a gente dobrou o faturamento da empresa. E que não era baixo. Então, foram todos processos e aprendizados que a gente teve, e que bom que hoje a gente tomaria decisões diferentes, porque significa que a gente amadureceu no ponto de vista como empresário, como profissional, enfim. E eu olho muito estar organizado para conseguir crescer. Então, eu tentaria... E olha que eu sou de vendas, cara. Olha que eu sou do agressivaço em fazer acontecer, em crescer. Para mim, o progresso acima da ordem estaria essa conta fechando. Mas com base na minha maturidade, no meu aprendizado de todos esses anos, eu não inverteria a bandeira nacional aí. Top. E até para entender aí, qual que é o seu maior platô hoje? Qual que é o maior gargalo que você tem hoje dentro do seu negócio? Eu diria que geração de demanda. Não digo um platô, mas eu digo todo o negócio se vê... o empresário se provocando todo dia se ele está cercado dos principais fontes originadoras de negócio e as mais lucrativas. Assim. Hoje tem tanto canal de venda, né? Que você tem que ficar fazendo teste todo dia de coisa nova. Então você tem que ter seus canais âncora, seus canais de mais resultado, mas você tem que se pegar todo dia testando canal novo para você não ficar confortável no estágio que você está. Muito pelo contrário, na verdade, a gente se provoca todos os dias encontrar novas fontes originadoras de demanda para a companhia. Então, o que mais me tira o sono hoje é conseguir ter a previsibilidade de escalar e crescer de maneira suficiente com a combinação de todos os motores de demanda que hoje a companhia tem. Qual que é o principal gerador de demanda hoje da companhia? Hoje a gente tem muito tráfego orgânico e tem tráfego pago como os principais.
mas a gente vem crescendo muito, como você trouxe o Founder-Led Growth. Eu e o meu sócio, Daniel, a gente tem feito um baita trabalho. Ele treina também? Ele toca, a linha dele é mais da música, mas a gente está produzindo muito conteúdo para LinkedIn, a gente está produzindo muito conteúdo de Instagram, a gente está se forjando em autoridade em vários temas e a gente passou a ser um dos grandes motores de geração de demanda da companhia. E a gente está quase se igualando ao tráfego pago, que foi uma estratégia nossa de muito tempo atrás e que está chegando agora. E isso é incrível, porque daí a gente não fica refém do tráfego pago, né? Eu vejo muitos negócios aí perdendo lucratividade porque eles foram construídos todos em cima de tráfego pago, né? Principalmente os produtos digitais. De lançamento, tá? Cara, tá ótimo. Exato. A quantidade de business que morreu porque não dependia 70%, 80% de tráfego pago, hoje esse business aí ele tá próximo de prejuízo, muito provavelmente. Eu vejo que o cara, tipo, principalmente no nível produto, os players muito grandes até conseguiram sustentar, mas não conseguiram sustentar o crescimento que eles vinham tendo nos últimos anos, né? Então o cara tá tendo que fazer campanha maluca aí, juntar bolsão, juntar fazer collab para que realmente o produto se torne interessante. Exato. Vejo que você é uma pessoa que estuda bastante. O que você tem mais estudado aí no último ano? Obviamente eu estudo muita coisa sobre vendas, sobre mindset como empresário e tal, mas eu também tenho estudado muito sobre religiosidade, sobre espiritualidade. Tenho me dedicado bastante a isso. E você vai falar assim, nossa, coisas fora do seu mundo. Na verdade, muito pelo contrário. Na verdade, quanto mais eu estudo sobre isso, mais eu percebo que é uma coisa só, assim. E ter me tornado um profissional mais completo. Então, o que eu hoje, nos últimos, 18 meses, mais estou estudando é sobre religiosidade, espiritualidade, mindset, isso. Eu acho que tem que ser bem... Óbvio que o que a gente mais tem que se aprofundar é o nosso mercado, né? Porque a gente tem que ter isso na ponta da língua, mas quanto mais a gente expandir nosso repertório para mercados ou até áreas diferentes ali que possam complementar a gente, cara, mais vocabulário a gente vai ter, mais intelecto, vai conseguir aplicar isso pro nosso dia a dia dentro da nossa rotina. Sim. Isso é muito legal. E vindo para os negócios aí, qual foi o último grande conselho aí que você recebeu que mexeu o teu ponteiro? Falaria talvez o de falar não para clientes importantes. Na prática, como que... Na prática é muito dolorido, porque você tem clientes muito significativos da sua linha de receita que quanto mais você tá junto com eles ao longo dos anos, mais obviamente essa linha cresce, ela se torna significativa no seu DRE aí. Só que mais essa conexão ela acaba te enviesando em relação ao roadmap do seu produto. Então, quando você vai ver, você acabou construindo um produto muito pautado em clientes de longa data e clientes muito significativos do seu resultado. E quando você percebe que esse roadmap está te levando para um lugar que você não acredita que realmente seja o lugar no qual você vai ter abrangência e escalabilidade, você tem que virar e colocar suas vírgulas junto com os seus clientes, chamá-los para alinhamentos e falar, opa, eu vou ter que te falar não sobre isso, eu não vou fazer, eu não vou priorizar, eu não vou para essa linha. E eu te explico o contexto todo do porquê. Mas são conversas complexas, você tem que se impor, mas entendendo a consequência daquela imposição, possivelmente, de repente, até perder aquela conta significativa em virtude do que você realmente acredita. Mas a gente teve várias mentorias pautadas em quase que a demitir clientes grandes. Indo pra questão... Cara, eu acredito muito que a gente tem um superpoder. Tipo, todo mundo tem alguma coisa que fez você dar certo, que é o diferencial seu de mercado, que fez você ter o resultado que você tem nos negócios, enfim. O que você acha aí que o Rafael tem como maior diferencial, cara, que fez você chegar aonde você tá hoje?
eu ouço muitos feedbacks positivos sobre carisma, sobre eu ser muito sociável, ser um cara de relacionamento, ser um cara um bom ouvinte. Eu colocaria tudo isso numa habilidade minha de comunicação. Eu me considero um bom comunicador, eu me considero uma pessoa equilibrada no nível de eu estou aqui para te servir e eu sei o meu lugar também e de construirmos juntos alguma coisa no curto, médio ou longo prazo. Então, todas as minhas relações, elas acabam sendo relações muito de longa data. Eu tenho amigos de infância, assim, sabe? Eu cultivo muito amizades, eu cultivo muitos bons relacionamentos com colegas de trabalho, eu cultivo muito bons relacionamentos com sócios, investidores. É difícil pegar alguém que por alguma questão, obviamente acontece, porque chega num momento que são pessoas diferentes e tal, mas que pessoas que não gostam de mim, assim. Não gostam de repulsa, eu digo. Não que não ligam para mim, mas repulsa em relação a mim ou por alguma coisa de má fé que eu tenha agido. Muito pelo contrário. Na verdade, todos os meus investidores, eles falam uma frase que eu amo ouvir quando eles falam. Eles falam assim, Rafa, qualquer coisa que você construir, eu quero ser seu investidor. Eu quero que você compartilhe comigo. Seja esse negócio, eu posso ganhar dinheiro com você nesse negócio ou não. Eu posso, de repente, até ter perdido dinheiro com você nisso. Mas qualquer coisa que você crie, eu gostaria de continuar a ser seu sócio. Cara, essa frase é muito foda. Porque a partir dela é a confiança construída de anos. Eu não tô para sprint de 100 metros. A galera sabe, um monte de coisa que eu idealizo, que eu projeto, pode não dar certo. Como muitas já não deram. Só que eu sempre consegui, através de comunicação, dar o contexto do porquê que aquilo não deu certo, quais foram os aprendizados que a gente conseguiu capturar que fizesse com que aquilo tivesse que ser ou abandonado ou transformado para outra coisa. Então, as pessoas elas se sentem muito compradas, muito confiando no caminho que a gente está seguindo. Cara, são 12 anos de empresa. Mais coisa deu errada do que deu certo. Só que o impacto positivo das coisas que deram certo foram muito maiores do que o impacto negativo das coisas que deram errado. Senão a gente não estava vivo. Só que todo mundo que esteve nesse ecossistema ficou sabendo de cada mudança, de cada mudança de rota, de cada novo caminho, de cada erro. Eu não terceirizo bronca e responsabilidade de erro. Então eu falo assim, cara, cagada minha. Isso daqui é cagada. E cagada por conta que eu pensei em fazer isso, isso e isso, e isso não funcionou. Cagada. Não pretendo ter esse erro novamente. Cara, você perde um monte de coisa, só que você ganha muito mais. Com certeza. E aí você ganha o que é o muito mais, é a confiança. Então, eu sempre me considerei uma pessoa que passava muito bem as ideias e compartilhava de maneira muito transparente o que eu estava fazendo. No final do dia, essa comunicação gera confiança que você constrói o que você quiser. E a reputação, né, cara? Eu falo pra galera do comercial nosso, lá todo mundo acaba sendo um hunter, né? Então a gente prospecta muito de maneira orgânica, através do relacionamento. Nossa venda é relacional. E que você trabalhando no mercado financeiro, você sabe, assim, cara, no longo prazo ele sempre vence, né? Independente do que você for trabalhar, eventualmente, se você tiver no escritório e não tiver, a reputação, cara, a maneira que você tratou o cliente, se ele é para se tornar seu cliente agora, se ele não é, se você falar não para ele porque ele não é agora, sim, cara, no longo prazo ele vai se tornar, e no longo prazo esse cara vai fechar, independente do negócio que a empresa, sim, que você tiver, e vai se tornar seu cliente, né? Sim. Porque você ganhou a confiança. A confiança aí, cara, é um ativo, assim como o conhecimento que a gente leva para a vida toda. Sim. Voltando aqui pro esporte, pra gente ir pro bate-bola final, cara, se a gente vê a galera aí, isso é uma bolha, né, que a gente acha que todo mundo tá treinando, que todo mundo tá se exercitando, mas boas pessoas, a maioria das empresários tem dificuldade em tá fazendo isso. Só que em contrapartida o cara arruma 14, 12 horas para trabalhar, então o cara passa praticamente 80%, 60% do dia dele no trabalho. Cara, isso daí é o quê? É uma desculpa? É uma organização? Como que você olha em relação a isso? E que dica que você daria pro cara que, pô, o cara tá ali
preso na operação, tipo, não consegue sair. Às vezes, sei lá, o caos tá o negócio dele também, né? Mas como que o cara ele começa a colocar o esporte, né? E na rotina dele, no dia a dia dele? Respondendo a primeira parte, eu acho que é má organização de prioridades. Assim, é uma má gestão de prioridades. Toda hora você vai ter alguma coisa como prioridade na sua vida. Quando você se tornar pai, não preciso nem falar que a sua prioridade vai ser dar suporte para sua esposa e para o seu filho. Quando você está vendendo uma empresa, que já foi meu caso, naquele momento era prioridade para mim a conclusão, né, da venda do negócio. Em algum momento, a todo momento você vai ter alguma prioridade. A única coisa que não pode, dentro do meu aprendizado, eu trago muito isso, é você entender que tudo é prioridade. Então, quando você entende que tudo é prioridade, nada é, efetivamente. E aí que mora o grande desafio dos empresários em não conseguir organizar a agenda, de não dar conta da família, não dar conta da sua saúde, não dar conta do esporte, não dar conta da sua empresa, dos seus colaboradores. E aí o castelo de cartas se desmonta inteiro, né? Então, eu vejo muita gente com uma pouca facilidade / dificuldade em gestão de prioridades. Entender de maneira mais consciente o que é prioridade naquele momento. Por conta de excesso de coisas que acontecem no nosso dia a dia. A gente tá na economia da distração, né? Tem mais coisa nos distraindo do que facilitando com que a gente faça aquilo que precisa ser feito. Então as pessoas elas estão escapando, as pessoas estão fugindo do que precisa efetivamente ser feito. Elas estão fazendo o que elas querem fazer. E eu acho que é isso que separa um adulto de uma criança, né? Com certeza. E no final do dia, pra gente colocar uma coisa nova, a gente tem que cortar uma coisa velha, né, cara? Então, se a gente tem 24 horas no dia, cara, eu quero me exercitar. Assim, cara, você vai ter que, sei lá, dormir melhor na noite anterior. Então, tipo, a novela que você tá assistindo à noite, alguma coisa que você tá fazendo, a cervejinha que você fica bebendo até tarde, você vai ter que cortar para que você consiga acordar um pouco mais cedo para você conseguir fazer o teu treino. Então, alguma coisa você vai ter que cortar. No final do dia, igual você falou, excesso de prioridades. E para quem tá pensando em fazer agora, até por conta do hype, do Ironman e tudo mais, cara, que dica que você daria para esse cara, até pro empresário mesmo, que estágio que a empresa dele tem que estar? Porque às vezes eu acho que o pessoal também tenta antecipar muito o processo, né? Então assim, já vou entrar logo no Ironman, e o cara não sabe o gargalo que é, daí o negócio do cara vai para um lado, ele se perde no negócio, perde do Ironman. Sim. Então eu vejo muito isso, principalmente a galera mais nova da minha idade, às vezes, cara, tenta antecipar o processo e tipo, às vezes o cara tá no momento de resolver a vida dele, ganhar dinheiro, escalar o negócio, o cara larga o negócio para focar no Ironman e aí não faz nenhum nem outro, é o que o cara chega. Então, tipo, é importante você ter essa linha tênue e você entender em que momento de vida você tá. Mas que dicas, cara, que você gostaria de ter recebido aí antes do seu primeiro Iron, que pode ajudar a pessoa que está pensando em fazer isso agora, né? Para ela entender se ela está no momento, se ela não está. Cara, assim, vamos lá. Primeiro, a gente está falando sobre triatlon / Ironman. Não é um esporte barato. Não é. Não é um esporte barato. É um esporte que vai te exigir, se você for para um Ironman full, né? É isso que a gente está falando. Não é um esporte barato. Você vai ter necessidade de ter bons equipamentos. Você vai ter a necessidade de manutenção forte de suplementação. Você vai ter a necessidade de ter profissionais como nutrólogo, nutricionista, assessor de triatlon, fisioterapeuta, que colaborem com você. Então, isso é caro. Eu acho que a primeira pergunta que você tem que fazer para este esporte especificamente é se eu tenho uma estrutura financeira hoje que me permite ficar aí. Você vai se preparar para um Ironman full, na minha visão, sendo realista, uns 18 meses. Você vai se preparar ao longo de 14 a 18 meses para um Ironman full. Para você fazer bem. E concluir um Ironman full é diferente de você fazer bem. Estou falando para você ganhar. Estou falando para você não se lesionar. Não virar uma tortura, né? Não virar uma tortura. Muita gente está colocando isso como meta, falando assim, eu quero fazer em 1 ano. Cara, a chance da pessoa se lesionar no meio do caminho é muito grande. O corpo dela não está acostumado
a ficar 23, 24 horas de treino por semana. É quase um dia da semana só treinando, durante no mínimo 6 meses. Então... Olha a logística que se envolve, né? Eu saio de casa todo dia com 2 bolsas, alimentação, enfim, sono, que você não dormir, você vai estar quebrado outro dia. Aí você vai estressado pro trabalho, aí em vez de você ir bem pro trabalho, você vai estressado, aí você desconta. Então, tipo, cara, você tem que ter... Então, cara, as perguntas eu tenho uma estrutura financeira que me permite investir isso nos próximos 18 meses? É a mesma coisa para outras decisões financeiras que você vai ter na sua vida. Eu consigo. Se você conseguir, acho que check nisso. Eu tenho aqui, para começar uma brincadeira de 18 meses me planejando, eu tenho 1 ano para investir de 12 a 15 horas por semana em treino. E aí, nos últimos 6 meses pré-prova, eu tenho 23, 24 horas por semana de tempo para treino. Acho que esse é outro check que você tem que dar. E o check maior, o maior check da vida é o porquê que você está fazendo isso, cara. Por que você está fazendo isso para sua vida? Porque se você quer postar no Instagram, não é um bom motivo, cara. Não é. Nossa, na prova você vai lembrar muito disso. Você precisa ter um why muito relevante para você estar lá se ferrando 12 horas, no mínimo, né? Eu já fiz prova em 11 horas, já fiz prova em 12 horas. Meu sonho é fazer um Ironman abaixo de 10 horas. Cara, você precisa lembrar muito o porquê que você tá lá. Porque se for um porquê muito superficial, muito frágil, você não vai aguentar os treinos e no dia da prova, cara, você vai ter começado a prova para chegar na linha de chegada. E, porra, não é um caminho muito legal, não. Porque você vai se ferrar muito se você só estiver olhando a linha de chegada. Você precisa estar curtindo muito o processo. Parece um negócio meio clichê falar, valorize a jornada, valorize o processo. Mas eu falo sem o clichêzaço. Se você não estiver curtindo você fazer uma maratona depois de pedalar 18, se você não estiver animado para você fazer uma maratona quando você chega de 180 km de pedal, putz, cara, aquilo vai ser um inferno. Você nunca mais vai... Eu tenho amigos, tá? Que falaram, eu nunca mais vou fazer um Ironman na minha vida. E eu respeito a pessoa não ter se identificado. Mas o que eu não respeito... Não é que eu não respeito. Quem sou eu para não respeitar? Mas eu entendo que elas não tiveram propósitos realmente genuínos de estar lá, fazendo aquilo. Elas queriam algo superficial. Por isso que elas viram e concluem aquele processo todo de sacrifício e elas falam, nunca mais eu volto para isso daqui. Porque toda pessoa tem direito a não gostar. Toda pessoa. Só que ela teve infinitas situações que ela pôde ter entendido que ela não ia gostar. Não precisava daquele dia. Os treinos são muito mais desafiadores que o dia da prova. Com certeza. É muito mais. Falar que a prova é difícil, só quem não fez fala que a prova é difícil. A prova é o mais fácil. Ter ficado 1 ano e meio se ferrando e abrindo mão de tudo da sua vida para estar naquele dia, isso é muito, muito mais difícil que o dia da prova. Então ela teve várias situações para chegar no dia e falar não é para mim. Ela não precisou passar na linha de chegada para chegar e falar que aquilo não é para ela. Aquilo já demonstrou que não era para ela lá atrás, só que por um motivo aleatório ela não teve aquilo tão fortalecido dentro dela. Boa. Cara, muito bom. Ficou até um climão aqui agora, né? Mas, cara, é importante. Às vezes eu até já gravei com amigos meus que fizeram full ano passado, enfim. E no papo ali a gente falou muito do que fazer, né? Por que fazer, enfim, quais são as melhorias na rotina. E a gente falou disso ali no começo do podcast. Mas é importante que vai ter um preço que você vai pagar, né? Você tem que estar muito alinhado aí principalmente com a família, porque você não faz um Ironman sozinho, né? Principalmente se sua família, por exemplo, como a minha, que ninguém treinava. Então, quando eu fiz minha maratona, cara, ninguém entendia nada. Ninguém entendia por que eu queria dormir cedo. Ninguém entendia porque eu tava diminuindo meu consumo de álcool. Então, tipo, ninguém entendia nada, né? E você se sente até um pouco solitário se você não vem desse business no início, né? Depois você vai criando amizades melhores, cara. E aí isso vai melhorando a tua rotina e isso vai refletindo nos outros
nos outros pilares aí do teu negócio. Sim. A gente finalizar aqui, a gente tem um quadro aqui onde o último convidado faz a pergunta pro próximo. E o último convidado aí pegou leve, foi o Gustavo Pagotto da Pipe Lovers. Boa. Ele falou assim, cara, 2 podcasts aí que são essenciais. Talvez se você tem esse hábito de escutar podcasts que são bons para quem tá no mundo dos negócios tá assistindo. Boa. Cara, eu ouço muito Excepcionais. Boa. Eu gosto muito de ouvir Excepcionais. E, cara, eu ouço muito o JJ Podcast. Top. Eu gosto muito das abordagens do JJ. As perguntas, As né? perguntas. O Toledo também, cara. Ele melhorou muito, né? Como Sim. evoluiu como pessoa e evoluiu também ali na questão das perguntas dele. Eu escuto ele desde o início e é muito bom. E faça sua pergunta pro próximo convidado. Deixa uma pergunta pra ele. Mas, cara, dá uma... Na dificuldade aí que foi muito mansa essa. No geral, são empreendedores que acabam vindo, certo? Inclusive vai ser o Vitor da Z2, cara. O próximo. Porra, legal. Um cara que eu adoraria poder conhecer pessoalmente. Cara, eu traria qual que foi a grande mudança de vida que essa pessoa teve ao longo da trajetória dela, que realmente tenha feito tenha tido um efeito positivo muito significativo na vida dela, assim. Qual mudança do que aconteceu na vida dela ou coisas que ela tenha aprendido que foi um turning point, assim, um ponto de inflexão muito significativo para ela ter se tornado o que ela se tornou. Top, muito boa. E se você pudesse deixar uma última mensagem para a galera que está assistindo esse podcast, para o empresário, cara, para questão de mentalidade, questão de rotina. A gente vai burlar o algoritmo do Instagram que agora vai entregar essa mensagem aí para todo mundo. Qual mensagem que seria? Legal. Eu acredito muito, cada vez mais, na estabilidade emocional, em todos os aspectos. Eu acho que a gente está num mundo vivendo, e eu também sofro os desafios disso, de ansiedade, da gente se pegar revivendo o passado no nível de poxa, mas funcionou tão bem até aqui, por que daqui para frente não é mais assim? Nossa, mas lá na frente eu não sei se eu vou dar conta. Então é um mix de passado com futuro, uma ansiedade com reviver o que funcionou até aqui. E eu acho que estarmos cada vez mais dirigidos ao presente é uma das grandes alavancas de crescimento, como pessoa, como empresário, como empreendedor, como líder, como pai, como mãe, enfim, como filho. Eu traria muito a perspectiva geral, não só no universo de negócios e também não só no universo de esporte. O que você está fazendo como empresário, como pessoa, para estar mais presente e mais claro das ações que você está tomando hoje para estar em estado real presente, seja com a sua família, seja no seu negócio, seja fazendo um treino de Ironman, seja, enfim, treinando musculação, mas como que você realmente está se organizando para estar em estado presente na maioria do tempo do seu dia, assim. Top. Cara, como que o pessoal te acha no Instagram? Redes sociais sua? É o @Rafael_Belmonte no Instagram. YouTube. Tem o YouTube também, é Rafael Belmonte TV. Lá a gente produziu alguns documentários de Ironman. Boa. Tá saindo um segundo agora. Um grande canal de TV comprou os direitos a partir de abril de 2026. Então, a partir do dia 1º de abril, dia da mentira, por incrível que pareça, um canal vai ter licença, então eu vou ter que tirar do YouTube. Então, você aí corre para acessar no YouTube enquanto tá lá, senão você vai ter que esperar aí no conteúdo linear do canal de esporte. Irmão, obrigado pela disponibilidade, Valeu, baita Gui. papo. Você tem um puta repertório e se a gente pudesse, ficava aqui a tarde toda conversando. Porque Legal, pior cara. do que o cara que joga beach tennis é o cara que faz Ironman, né? O cara acha papo pra conversar o dia todo. Então, Valeu, meu fica aí o irmão. convite Obrigado, para um viu? próximo. A gente trazer para outros amigos nossos também que também estão nessa trajetória, estão nessa pegada. E para você que ficou até o final, você que curtiu esse episódio,
Já compartilha com teu amigo, curte, deixa seu comentário aqui, já segue o Rafa. Até o próximo episódio, ou até o próximo SoloCast oficial. E foi um prazer aqui ter você com a nossa audiência novamente. Valeu!